sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os teus juízos, quão impenetráveis os teus caminhos. Você prega muito, hein, garota? E quando eu vejo você pregar, às vezes eu fico até com inveja. E você? Que prega demais, a menina prega que estremece tudo. E eu já tive inveja dela. Aquela ali canta igual um furacão. Vocês têm que ver. E eu também tive inveja dela. Por quê? Você acha que eu também nunca tive inveja de você? Eu já tive inveja. Quando eu fui para comer aquela comida maravilhosa que só ela sabe fazer, eu tive inveja. De você? Eu sempre quis ser uma pregadora como você. Como eu tive inveja de você. Ah, quem eu, doida para ser levita, como tive inveja um dia da sua voz. Então somos todo mundo, né? Porque eu também tive inveja de você. Da forma que a senhora ministra durante o louvor. Meu Deus, o que é aquilo? Eu queria fazer daquela forma também. Essa aqui, meu Deus do céu, perguntar a Deus, como é que consegue extrair tanto uma palavra? Tive inveja de você também. De você, essa voz maravilhosa. Queria ter essa voz. Tive inveja de você também. Nossa, e eu então? Como eu tive inveja dessa mente extraordinária que queria tanta coisa. Dessa pregadora, nossa, e como eu fiquei de queixo caído falando com Deus que eu queria estar no seu lugar. E essa mulher então, que ora e estremece o céu, pregando e orando, ela é demais. Com certeza eu já tive inveja de você. Mas sabe de uma coisa? Eu não sou Saul. Boa tarde, povo de Deus. A graça e a paz do Senhor Jesus para com todos. Estamos dando início ao programa Na Luz da Palavra. Eu sou a Bispa Márcia, pastora presidente do Ministério A Sétima Trombeta Geração de Davi. Está aqui, deixa ela se apresentar, né? Eu sou a presbítera Rafaela, sou a segunda dirigente da Igreja Sétima Trombeta Geração de Davi, aonde que é a pastora, a Bispa Márcia. Eu sou a missionária Laudelina. A missionária do ministério, gente. E eu sou a levita Ana Caroline do Ministério. E nós estamos iniciando esse programa onde nós teremos vários estudos, toda segunda-feira à tarde nós vamos trazer um estudo para vocês. E para iniciar o programa nós escolhemos esse tema, Eu Não Sou Saul, porque as igrejas têm enfrentado uma fase muito complicada, aonde a inveja tem dominado no meio do povo do Senhor. E nós viemos mostrar que o problema não é a inveja. O problema é o que você faz com a inveja que está assolando a tua vida. Por isso nós vamos aprender um pouquinho aqui essa tarde. E para aprender um pouquinho, vamos saber um pouquinho quem foi Saul. Quem foi Saul? Então, vamos descobrir então na palavra do Senhor o que ele diz sobre esse rei Saul. Vamos ler aqui então para nossa meditação. Aqui em 1 Samuel 9. Vou ler apenas 2 versículos. Havia um homem de Benjamim, rico, influente, chamado Quis, filho de Abiel, neto de Zerom, bisneto de Becorate e tisneto de Áfia. Ele tinha um filho chamado Saul, jovem de boa aparência, ser igual entre os israelitas. O mais alto batia nos seus ombros. Vou ficar aqui, vamos ver que aqui no capítulo 9 vai continuar contando as histórias de Saul, mas vamos resumir bem rapidinho aqui, para a gente dar continuidade. Vou falar alguns pontos mais fortes referente a Saul. Saul, vamos ver que ele é um jovem rico, influente, e a Bíblia vai falar que ele é um jovem bem aparentado e forte e corajoso, vamos ver também que ele vai ter um chamado. Vamos ver que Deus vai pedir Samuel para ungir Saul a rei. Quando nós vamos ver isso, a gente até ficamos um pouco indignados, mas Saul errou, Saul pecou, ele pecou, mas foi escolha do Senhor. Porque vamos ver que a palavra de Deus vai nos dizer que ele então vai ali procurar jumentas do pai dele que tinha sumido, e Deus fala com Samuel para ungir ele ali a rei, a qual foi o primeiro rei
né? E quando ele foi rei, a Bíblia diz que ele venceu várias batalhas, porque Saul, ele estava ali diante da ordenança do Senhor, segundo o que Samuel instruía ele. Então ele vencia grandes batalhas, pegou ali fama, porque o povo também glorificava Saul, porque Saul, enquanto estava na frente, Deus estava na frente de Saul, estava dando tudo certo, né? Mas chegou um momento que vamos ver que Saul vai deixar de ouvir a voz do Senhor, vai começar a adorar, da vez a Deus, vai adorar a Samuel, aonde ele vai perder o foco, né? Mas vamos ver também que Deus já sabia disso, Deus já sabia deste propósito. E por Deus conhecer esse propósito, Deus preparou uma guerra, que foi entre os filisteus, aonde que vinha contra o povo de Israel. E nessa guerra, por mais que Saul tinha vencido várias, Saul temeu, ficou com medo. Foi o encontro de Saul e Davi. Pois é, gente. Então, Saul era forte, corajoso, era um guerreiro de excelência. Mas ele começou a vacilar, começou a fazer coisas desagradáveis. E aí vai levantar na história um novo mocinho. E quem que era? Davi. O que eu tirei disso? Saul, ele era forte, corajoso, bem aparentado, mas quando nós olhamos Davi, ele já era pequenininho, franzidinho, né? A gente olhava e não dava nada para Davi. E de repente nós vamos ver esses dois caminhando junto. Imagina o forte, o poderoso, caminhando com o pequenininho. E o que isso vai dar, Ana? Bem, como a missionária já mesmo falou, eu vou acrescentar mais. Aqui no 1 Samuel 16, 21, vai nos dizer que Davi encontrou Saul. Diz assim, Davi veio a Saul e esteve perante ele e o amou muito, e foi seu padre de armas. Ali a gente vê, antes mesmo de derrotar o gigante, antes mesmo de Golias vir ao chão, um encontro, né, entre Saul e Davi. Saul já tinha perdido o Espírito do Senhor, Deus já tinha falado com Samuel que ele não era mais o rei. Então ali em Saul se coloca um espírito maligno enviado por Deus, que começa a dominar Saul. E ele entende que os homens que serviam Saul entendem que ele precisava de um arpista para estar tocando para ele vir se acalmar. E é onde entra Davi nessa história, aonde um deles vem e apresenta a Davi ao rei Saul, e os dois começam a ter uma convivência. Só que ele não permanece com Saul neste momento, ele vai e vem trazendo somente para Saul a arma. Quando ele se acalmando, ele vai embora. Só que nós vemos, como as meninas já falaram, que Davi derrota o gigante. Davi derrotou o gigante filisteu ali naquele momento, e Saul decide que ele não iria mais voltar para a casa do pai dele, mas sim permanecer ali com Saul, mas sim permanecer com ele ali naquele local. Exaltado seja o Senhor Jesus. Foco, Ana. Minha filha. E ali naquele momento, as mulheres começam a cantar, a declarar a grandeza de Davi. E daquele momento em diante, Saul entende que Davi era um novo escolhido de Deus. Saul começou a ver em Davi a unção do Senhor Jesus na vida dele. Saul começa a entender que ele já tinha perdido e começa a ter inveja por Davi. Então, em todos os momentos, a gente começa a perceber Saul perseguindo a Davi. Mesmo casando com a filha dele, Saul entende o risco que Davi representava para ele. Verdade, né? É engraçado, né? Aí os dois começaram a guerrear junto, começaram aquela peleja, e o mais fraco, o menorzinho, o pequenininho, tava matando mais do que o forte, o aparentado, o poderoso. E ali sim, no campo, fazendo as guerras, começou a grande batalha dentro de Saul. Começou a guerra dentro de Saul, porque agora Saul ele já vai olhar para Davi diferente, porque a inveja, você está lutando com seu irmão no campo e de repente você vê que seu irmão está saindo mais que você, aí você começa a invejar o seu irmão.
Aí você começa a olhar para o seu irmão diferente. Peraí, até agora há pouco eu estava brilhando, até agora há pouco eu estava aparecendo, agora está aparecendo mais do que eu. Aí tem um problema muito perigoso nisso aí. A missionária quer falar um pouco sobre isso. Pois é, quando acontece o cântico de Saul, você dito aqui no texto da Rafaela ainda, né? O que acontece? Logo após esse cântico, né, nós vamos ver que Saul, ele observa todas aquelas mulheres dizendo que Saul matou seus 10 milhares e Saul seus milhares, Davi seus 10 milhares, e ele começa então a brotar no coração de Saul o ódio. Como eu disse alguns minutos atrás, quando Saul olhou para Davi, ele o amou. Só que agora, quando eu vejo que Saul viu que Davi se sobressaiu a ele, Davi odeia, Saul odeia. Porque é fácil eu amar uma pessoa enquanto ela está menor do que eu. Mas quando eu vejo que eu estou, por exemplo, estou discipulando a presbítera Rafaela, mas de repente ela começa a ser maior do que eu, aquilo talvez possa começar a incomodar. E ele começa a gerar no coração inveja muito grande. Foi o que aconteceu com Saul. Quando ele viu que Davi começou a sobressair, porque Davi ele era obediente, a palavra vai dizer isso. Davi ele era um homem obediente. Onde é que Saul mandava, Davi ele ia. Ele acatava todas as ordens de Saul. Mas quando ele observou que as mulheres, que o povo começou a levantar Davi, reconhecendo coisa que ele não tinha feito, reconhecendo o chamado de Davi, ele começou a sentir inveja no seu coração. Este veneno mortal que injetado causa morte. Esse veneno que causa morte às pessoas. Ele olhou e viu que ele tinha sobressaído a ele. Agora Davi é melhor do que eu. Como assim? Eu matei pouco, Davi matou mais que eu. Como assim? Porque ele disse, como assim? Davi me sobressaiu, impossível, eu sou rei. Eu que estou no comando, como pode um subordinado e ser maior do que eu? E é isso que tem acontecido no nosso meio, é verdade, meninas? É verdade. É isso que tem acontecido. Quando eu vejo que ela está me sobressaindo, eu vou começar a sentir inveja dela. Que isso? Ela outro dia não fazia nada. Outro dia ela nem sabia falar a palavra direito, agora ela já prega como ninguém. E ali começa no coração, começa a voltar a realidade. Que isso? Ela cresce muito, mas ela está crescendo mais do que eu. O problema da inveja é isso. O problema é achar que as pessoas devem ficar abaixo de você. E você deve crescer. Desse jeito. Da inveja. Temos que ter cuidado com este veneno, porque ele é injetável. E ele é contaminado. É verdade, né, gente? A gente está simplificando um pouquinho, né, para o vídeo não ficar muito grande, né? Mas a presbítera ainda vai falar um pouquinho sobre isso, né? Sobre a inveja que Saul sentiu de Davi. Pois é, né? Como a missionária, né, estava falando, a inveja, ela começou na vida de Saul realmente quando eles começaram o cântico. Mas antes desse cântico, a levita Ana até comentou que eles eram unidos, porque a Bíblia diz que Saul, né, se apaixonou, gostou de Davi amigalmente, né, gente? Porque quando ele olhava para ele, via que os cânticos dele acalmavam o espírito dele, né? Acalmava ele. Então, tudo para Saul estava tudo bem, porque assim, enquanto uma pessoa me acalma, tá tudo bem. E a Bíblia diz que por Davi ter conquistado ali, né, aquela guerra contra os filisteus, derrotando Golias, né, Davi ganhou fama com Saul. Então, Saul queria Davi o tempo todo do lado dele, né? Todas as guerras então que tinha, Saul colocava Davi na frente. Vamos que vamos, vamos que vamos. Só que chegou um momento que Saul não se esperava, que ele estava passando e de repente vieram umas moças fazendo um cântico. E nesse cântico as moças diziam, né, aonde que Saul venceu os seus milhares, mas Davi venceu seus 10 milhares. É aí que a Bíblia dá um ponto e diz que Saul começou a pensar, porque a inveja, ela começa na hora que você dá brecha na sua mente, para o inimigo colocar ali, brotar uma semente dizendo, ele tá ganhando mais que eu, ele tá conquistando mais que eu, então se eu deixar assim, ele pode tomar o meu reinado. Então muitas das vezes a inveja é porque nós queremos o reinado, continuar com o reinado, sendo que nós podemos reinar todas juntas, meninas. Sendo que pode todas nós vencermos. Aqui nós temos, né, uma frase que dizemos, eu prego
ela canta. Mas se eu pregar sozinha, se elas cantarem sozinha, é como se nada tivesse acontecido. Eu só consigo pregar, eu só consigo fazer alguma coisa quando estamos juntas. Porque uma dá força à outra. Davi e Saul, eles venciam sim as batalhas. Mas quando eles se separaram, por ter causado ódio, o próprio Saul se matava aos poucos. É verdade. Ele se matava porque a Bíblia diz que a partir daquele momento, Saul ficou doido. Saul começou a delirar dentro da sua casa, porque deixou aquilo descer pro coração. Verdade. Deixou a inveja descer pro coração. Então naquele momento que Saul ouviu as pessoas dizerem, porque Saul ouviu as pessoas dizerem, ao ouvir isso, ele deixou descer pro coração dele. Foi aonde começou as invejas. Foi aonde começou, Saul perseguir aquele que acalmava ele. É verdade. É isso. É isso mesmo, gente. O problema não é inveja. Porque tem gente, todo mundo vai ter. É verdade. Quem nunca viu um carrão na rua e falou, oxe, como eu queria ter, É verdade. né? Isso é normal, gente, a gente olhar pro outro, a gente desejar o que o outro tem, isso é normal. O problema é você deixar isso criar coisas dentro de você e ali você já começa a desejar o dos outros e querer, não sei mais o que. Gente, na hora que vir a inveja sobre você, repreende, porque isso é o que nós aprendemos. Quando a gente sente inveja de alguém, a gente põe a mão na nossa cabeça e fala, eu me repreendo em nome do Senhor Jesus, para que não venha a inveja fazer mal em ninguém, para que não venha ser o meu olho, o tiro certeiro para matar a vida de alguém, que não seja o meu olho o tiro certeiro para tirar alguma coisa de alguém. Por isso nós, como cristãos, nós temos que aprender a nos repreender. Gente, nós somos cristãos. E nós temos sensibilidade. Nós ouvimos a voz do Espírito Santo. E a voz do Espírito Santo, ela vai nos ensinar pra gente não cobiçar o que é dos outros. E se aconteceu, se repreende, se reconcilia com Deus, mas não deixa isso ir crescendo no seu coração, não. Por isso que as igrejas estão do jeito que estão. É uma disputa dentro da casa do Senhor, porque um quer derrubar o outro, um quer crescer mais que o outro. Repreende isso, gente. Quem tem que crescer na igreja é Jesus. Quem tem que aparecer na igreja é Jesus. Eu costumo dizer uma coisa: a igreja é como se fosse um time de futebol. É como se fosse um time de futebol. Aqui nós vamos ter aqui o atacante, o goleiro, nós vamos ter todos os artilheiros. Eu não sei nada de futebol, mas eu sei que tem todo mundo lá. Mas quando faz o gol, Todo mundo comemora. o gol foi de todo mundo. O torcedor nem tá no campo, o torcedor tá lá só torcendo, ele nem entrou pra jogar. Mas na hora que o time dele faz o gol, o meu time, eu ganhei, eu venci. É assim, a igreja é um time, gente. Então se a igreja fulana fez o gol, nós vencemos, porque fazemos parte do mesmo reino, do mesmo time. Estamos indo para o mesmo lugar. Então aqui não há disputa, aqui não há ninguém melhor que ninguém. Somos todos iguais. E somente um nome que fica em evidência é o nome Jesus Cristo. Somente Ele. E eu quero deixar em aberto para as meninas que quiserem falar mais alguma coisa. Como foi dito, talvez eles estejam olhando, nossa, a liderança está falando, sente inveja da outra, porque começamos o vídeo assim, né? Cada um falando que sente inveja da outra. Sentimos mesmo. Por quê? Porque somos carne. Verdade. Todos, aquele que dizer que não sente inveja do Senhor, ele está mentindo. Porque seja por uma coisa material, seja por um dom, mas nós sentimos. Talvez seja algo pequeno ao nosso ver, mas é algo que pode tirar o nosso foco. É como a bispa acabou de falar, nós não podemos deixar descer pro coração. Verdade. Porque o problema todo é esse. É quando nós sentimos e deixamos, nós sentimos inveja da bispa. Tá tudo tranquilo, nada a ver não, só aconteceu hoje. Não vou me repreender não, deixei quieto. Amanhã vai acontecer de novo, porque eu senti hoje, não me repreendi. E amanhã eu vou ver ela fazer algo que me interessa também, vou falar. Hoje eu senti também, mas isso é normal. Isso é coisa não, gente, isso não é normal. Isso é algo que pode causar destruição. Olha o que aconteceu com Saul. A inveja de Saul trouxe Saul a perseguir Davi a tanto querer matar. E é isso que inveja causa, a vontade de trazer morte para as pessoas, a vontade que eu tenho de matar, porque eu sinto inveja. Eu quero aquilo e não posso ter, eu sei que é melhor do que eu. Isso é a inveja que desce, que não deixa descer coração, que é a qual você não confessa, porque às vezes também é preciso confessar. Nós ficamos constrangidos aqui em falar, eu sinto inveja disso aqui, porque ficamos com vergonha, são coisas boas, nós nos envergonhamos, mas fomos orientados pelo nosso pastor, olha, confessa do que você sente inveja na outra. Porque nós estamos unidos aqui
inveja uma da outra, confessa e fala com o Senhor, não deixa descer pro meu coração. É isso que nós temos que fazer, meninas, para que não venhamos estar como Saul, não venhamos estar com essa síndrome de Saul. E uma coisa interessante, gente, só um minutinho, presbítera, é que nós não fazemos isso porque estamos à frente de uma câmera, não. Porque a presbítera, eu já tive inveja dela, já cheguei no particular e falei com ela. Eu já falei no particular com ela. Não é uma câmera que vai fazer eu confessar o meu pecado para ela. Não é porque eu estou diante aqui que eu vou mostrar uma humildade que eu não tenho. É no particular que você mostra se você realmente é humilde. Não é anunciando para o mundo todo, não. Chegar perto aconteceu isso, isso. Né? Pode falar. Né? E a Bíblia mesmo vai nos relatar um acontecimento que é necessário falar. Lá em Salmo 73, né, vai falar de um servo do Senhor que estava na casa do Senhor e sentiu inveja. E por sentir inveja e não confessar a inveja, na hora certos passos dele quase se desviaram. Né? Mas quando ele caiu a ficha, parou para pensar, opa, isso aqui tá me afastando da presença do Senhor, eu preciso dar um jeito nisso aqui, é que ele voltou assim, ele entrou na casa do Senhor, peraí. Porque quando eu senti inveja, né, que graças a Deus por enquanto agora não tem nenhuma, né, quando a gente sente inveja, a gente nos repreende, você faz daquilo algo para você crescer melhor. Porque não é porque eu senti inveja do irmão que tem um carro melhor, uma casa melhor, que eu não posso correr atrás daquilo para me conquistar aquilo. Exatamente. Eu só não posso deixar isso descer pro meu coração, missionária, né? Para aquilo ali querer fazer da minha amiga, matar a minha amiga, fazer do meu próximo que ele venha falecer ou venha perder o que ele tem. Mas se eu sentir inveja, nossa Senhor, igual eu senti inveja da missionária porque ela prega muito, porque ela tem uma sabedoria do alto. E ora com excelência, vocês nem imaginam. Pois é, aí o que acontece? Eu orei, pedi ao Senhor, né, para que repreendesse aquele mal que estava dentro de mim, mas eu orei e parei para pensar, Senhor, a tua palavra diz que o Senhor, que é o próprio sábio, o Senhor que nos dá sabedoria, foi aonde Deus, me dá um pouquinho de sabedoria. Me dá um pouquinho, porque eu amo ler a tua palavra, eu amo pregar a tua palavra, então me dá um pouquinho. Foi onde que eu orei e pedi ao Senhor um pouquinho. Porque, irmãos, compartilhar não tem nada a ver, porque o mundo é grande. Quando eu senti inveja da minha pastora por ela cozinhar muito, você acha que isso veio porque você não cozinha mais? Jamais que eu ia fazer isso, né? Eu tô na vida dela. Mas pelo contrário, isso me fez cozinhar em casa, querer cozinhar mais, aprender sobre culinária, e isso me fez ter o prazer de cozinhar em casa. Então hoje eu amo a minha comida, sendo que eu não gostava antigamente. Mas se eu tivesse deixado aquilo me destruir. Exatamente isso, né? Eu até comentei com a Ana esses dias, né? Porque eu admiro muito o ministério da palavra da presbítera, e todas aqui veja que eu sou apaixonada por ver ela pregar e eu desejo o melhor para ela, e estou em todas e fico na intercessão. Mas não é porque eu admiro essas coisas, né, que eu não posso orar e pedir isso também. Eu comentei com a Ana, falei assim, ô Ana, eu acho lindo, e a minha oração é que Deus usa a presbítera mais ainda, que ela vira mesmo uma dinamite nessa terra, expande mesmo o ministério. Esse é o meu desejo. Só que, Ana, eu desejo isso para a missionária Laudilina também, eu desejo isso para você, eu desejo para os homens da sétima trombeta, eu desejo para mim também, que o Senhor rasgue os céus e usa nós como usa ela, mas não para usar nós para derrubar o ministério dela, mas sim para que usa todo mundo, para que o ministério fique mais forte. Isso. Porque imagina só, ela prega muito bem, a outra prega bem também, a outra prega também, o ministério vai crescer, gente, vai ficar mais forte ainda. Então vamos orar nisso, abençoando o ministério da outra, que a outra possa crescer mais ainda, que o outro possa crescer mais ainda, e que nós também possamos crescer, porque a Bíblia fala que nós também temos que crescer, né, gente? A gente tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, não na estatura e nem em nomes, né? Mas é na graça e no conhecimento. E quanto mais, gente, deixa eu contar um segredinho pra vocês. Se a inveja tá te dominando, é porque você tá um desviado dentro da igreja, tá? Se a inveja tá dominando você, você tá precisando ir pro joelho e aceitar Jesus novamente. Porque quanto mais perto nós ficamos de Deus, nós vamos desejar o bem pro nosso irmão. Quanto mais juntinho de Deus nós estiver, gente, a nossa atitude muda, o jeito de falar, o jeito de agir nosso muda. Então, tá precisando? É o quê? Chega aí pra perto de Deus.
que você vai ver que a sua mente vai mudar, você vai parar de brigar com seu irmão, vai entender que o único inimigo se chama quem? É o diabo, gente. É o diabo nosso inimigo, não é um contra o outro, né? Amém? Então é isso, gente. O programa assim, ainda está um pouquinho meio bagunçado, porque é o primeiro que nós estamos fazendo. Então nós vamos corrigindo algumas coisas, né? E toda semana nós vamos estar aqui trazendo um ensinamento para vocês. E vamos iniciar na semana que vem sobre o Apocalipse, porque é uma coisa que nós estamos muito apaixonadas, porque todo mundo que está vendo o que está acontecendo, está vendo que estamos vivendo os últimos momentos da igreja na terra. Então é momento de nós falar, e nós vamos trazer ensinamento do Apocalipse segunda-feira que vem para vocês. Então fique de olho aí, né, no nosso programinha e deixa Deus falar com vocês. A Ana vai estar ministrando um pequeno louvor para nós e nós já estaremos encerrando o programa, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Meu Jesus, eu falei para ela ministrar o louvor mais difícil, né? Então vamos encerrar o programa aqui, gente. Deus abençoe.